Glória a Deus. Então, partindo aí para o final da nossa aula prática, ok? Nós agora estaremos interpretando o texto da mulher de Apocalipse 12. Mas antes eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre o raio-x do livro do Apocalipse. É o exame que nós fazemos do capítulo 6 ali até o capítulo 19 e que nos ajuda a compreender até 60% do livro. É um exame assim muito importante. E o que nós analisamos nesse raio-x? É muito importante você saber que o raio-x ele serve para revelar a composição de qualquer estrutura. O raio-x ele revela qualquer estrutura. Então, a nossa intenção é mostrar a estrutura do livro do Apocalipse, ok? E então nós fazemos esse raio-x com o auxílio de dois grandes quadros proféticos, porque na verdade a Bíblia ela possui três grandes quadros proféticos. O primeiro grande quadro profético é o livro de Daniel. O segundo grande quadro profético da Bíblia é o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, que é repetido em Mateus 24, Lucas 21 e Lucas 13, o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, e por último, o livro do Apocalipse. Aqui estão os três grandes quadros proféticos da Bíblia. O que é isso? O que é quadro profético? Os quadros proféticos são onde estão condensados o maior número de profecias. Então, os três grandes quadros proféticos é onde estão condensados o maior número de profecias, onde estão o suprassumo das profecias. Se eu tiver que resumir as profecias bíblicas, eu devo procurar o livro de Daniel, o discurso de Jesus e o Apocalipse, onde estão condensados o maior número de profecias. Então, o que é o raio-x do livro do Apocalipse? O raio-x consiste em cruzar as informações nesses três grandes quadros proféticos aqui. Não é? E nós cruzamos as informações, então, e fica comprovado o seguinte, que o que foi visto no livro de Daniel, no discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, se cumpre no livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19. Interessante, não é? Esse exame aqui é tão surpreendente que nos permite interpretar e entender aí 60% do livro. É um exame assim fora do comum. Ele é feito dentro do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse. No final, não é? Nós fazemos esse exame ali quando nós terminamos as séries de juízo, selos, trombetas e taças, estudamos os parênteses. No final, após o capítulo 19, nós fazemos esse exame. E é surpreendente demais, porque te ajuda aí a entender 60% do livro. Então, esse é o raio-x do livro do Apocalipse, é uma das ferramentas interpretativas que nós utilizamos para interpretar o livro do Apocalipse no curso, não é? Do método judaico de interpretação. Tá certo? Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o texto da mulher de Apocalipse 12. Não é? E é muito importante entendermos uma coisa aqui, logo de cara. Eu quero te motivar a usar a Bíblia para interpretar ela mesma, para que a sua interpretação tenha respaldo. Eu posso fazer certas afirmações, posso fazer certas afirmações, fundamentar qualquer doutrina em achismos, usando a história, usando os fatos do cotidiano. Eu posso fazer isso, posso. Mas é o certo? Não é o certo. Não é o certo. Eu devo usar a Bíblia como âncora. A Bíblia é a minha base interpretativa. Tudo que eu tiver que fazer deve ter a Bíblia como norte. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastar disso, se quisermos fazer uma interpretação correta dos textos da Bíblia. E o que ocorre no livro do Apocalipse é que, por ser o livro do Apocalipse um livro profético, ou seja, muitas coisas ainda estão para acontecer no futuro, as pessoas normalmente querem interpretar o livro usando os acontecimentos recentes e os fatos históricos para poder interpretar o livro do Apocalipse, dizer como o livro deve ser interpretado. Isso faz com que a interpretação fique sendo de fora para dentro e não de dentro para fora, como deve ser. Então, quando você vai estudar teologia aí em qualquer seminário, você vai estudar
algumas dessas doutrinas aqui, ó, pneumatologia, soteriologia, armartiologia, missiologia, eclesiologia, todas essas doutrinas usam a Bíblia como base. Isso é certo, ok? Tem que usar a Bíblia como base. Todas essas doutrinas usam a Bíblia como base. E quando chega no livro do Apocalipse, os assuntos de escatologia, que é a doutrina do fim dos tempos, o estudo das últimas coisas, as pessoas usam uma outra técnica, que é ficar observando os acontecimentos recentes, os fatos históricos, tentando apontar como o cumprimento das coisas. Não está certo. Não é? Temos que valorizar as Escrituras. Então, na hora em que as pessoas deveriam valorizar a Bíblia, eles acabam colocando uma mordaça na Bíblia. A hora que a Bíblia deve falar, que é no final de tudo, o desfecho das coisas, eles colocam uma mordaça na Bíblia e não deixam a Bíblia falar, justamente na hora que ela deveria fundamentar a nossa interpretação. É importante entendermos o seguinte: nós não podemos negligenciar os fatos recentes e não podemos negligenciar a história. Longe de mim deixar a história de lado e os fatos recentes. Não estou dizendo para você fazer isso. O que eu estou pontuando aqui é a necessidade de usar a Bíblia como fonte principal, como âncora para as nossas interpretações e não ficar fazendo adaptações. Então, os fatos históricos têm a sua importância? Tem. Os acontecimentos recentes têm a sua importância? Tem. Nós temos que estar antenados. Mas isso não vai ditar como a interpretação deve ser. É o que eu vejo as pessoas cometendo. Esse é o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo por não valorizar a Bíblia. E eu criei uma frase que expressa exatamente essa ideia que eu acabo de passar para você. Ela diz o seguinte: no tocante à interpretação dos textos proféticos, as fontes históricas e fatos recentes podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro, tá certo? Então, primeiro a Bíblia, depois as outras fontes. Dito isso, então, nós vamos direto para o texto da mulher de Apocalipse 12, e eu quero te mostrar que você não precisa ir buscar isso na história e nem em fatos recentes. Você não precisa buscar a interpretação desse texto indo na história ou em fatos recentes. A interpretação está na própria Bíblia. É isso que eu quero te motivar a fazer. Se tiver que usar fatos recentes e a história, vamos utilizar. Não é errado utilizar, mas primeiro a Bíblia. Eu quero te mostrar aqui a técnica de rastreamento que eu utilizo. Quero te ensinar a fazer isso. Para interpretar os símbolos e as figuras que aparecem no livro do Apocalipse, eu estarei te apresentando essa técnica de rastreamento para fazer a interpretação de Apocalipse 12, ok? E nós vamos utilizar aqui também a chave dos 3 povos de representação bíblica, ok? Para quê? Para a gente determinar quem é essa mulher aqui, que aparece grávida e dá grito em suas dores. Utilizaremos a chave dos 3 povos de representação bíblica agora para estarmos determinando quem é essa mulher. Se ela pertence à igreja, se ela pertence aos gentios ou se ela pertence ao povo judeu. Se ela simboliza a igreja, se ela simboliza os gentios ou se ela simboliza os judeus. Então agora nós estaremos utilizando essa chave aqui para determinar quem é essa figura que aparece aqui no capítulo 12, ok? Então vamos direto para o texto, que diz assim: e viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então vemos aqui uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e um diadema de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela sente dores de parto, está grávida, sente dores de parto e grita com dores, sofrendo tormentos para dar à luz, ok? Então quem é essa figura aqui? Utilizando a chave dos 3 povos, vamos determinar se ela representa a igreja, os gentios ou a nação judaica. Então vamos lá para essa figura aqui interessante. Vestida do sol, lua debaixo dos pés, diadema de 12 estrelas sobre a sua cabeça.
Então, se você pegar aí uma Bíblia com concordância, eu vou te dar aqui a primeira dica para você interpretar as figuras do Apocalipse. A primeira dica é você observar como a figura se apresenta no texto. A vestimenta, cores da roupa, tudo é muito importante você observar. E aqui nós vemos 3 expressões, Sol, Lua e 12 estrelas. Se nós colocarmos numa concordância bíblica, Sol, Lua e 12 estrelas, onde esses elementos aparecem juntos? Eles precisam estar juntos, ok? Onde eles aparecem? Eles vão aparecer, sabe aonde? Qual passagem? Vai dar certinho aqui no sonho de José, ok? Certinho. Lá em Gênesis 37, 9, lá diz, teve ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aqui é a formação da nação de Israel. O sol sendo Jacó, a lua sendo Raquel e os 11 irmãos sendo 11 tribos de Israel. Automaticamente, o José é a 12ª estrela. Então aqui nós vemos a formação da nação de Israel, Sol, Lua e 11 estrelas, e José sendo a 12ª. Então a mulher está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e um diadema de 12 estrelas sobre a cabeça. Obviamente é a formação da nação de Israel. E essa técnica de rastreamento utilizada aqui, já começa a nos mostrar que essa mulher de Apocalipse 12 é Israel. Por que ela não é a igreja? Já para começar a tirar aqui da cabeça. Não é a igreja, porque a mulher está grávida. Tá certo? E Jesus vem buscar uma virgem. Observe a diferença. Aqui é uma mulher grávida, ou seja, já teve relacionamento com o homem. Olha a diferença. Jesus vem buscar uma virgem casta, aguardando o seu noivo. Ok? Ainda não teve o relacionamento. Então, a ponto, não é, de produzir filho, não é? De gerar filhos. E essa analogia já descarta a igreja, porque a mulher está grávida. E Jesus vem buscar uma virgem. Então, a igreja não é. Ok? E já está demonstrando aqui, especificamente, que está apontando para Israel. Automaticamente não são os gentios. Então, nós já estamos aqui eliminando. É prova o suficiente? Ainda não é. Eu preciso te dar mais provas e nós vamos continuar rastreando a nossa Bíblia. Vamos continuar utilizando a técnica de rastreamento que eu estou te ensinando aqui, tá bom? Para interpretar as figuras do livro, usando a Bíblia, tá certo? Vamos lá. O termo mulher, esse termo mulher, viu uma mulher vestida do sol. O termo mulher, se você pegar uma Bíblia com concordância e for atrás desse termo mulher e rastrear na sua Bíblia, você vai perceber que Deus nunca tratou a igreja como mulher no sentido de relacionamento entre mulher e marido. Nunca. Porque a mulher está grávida demonstrando o relacionamento. A figura já mostra isso para nós. E o termo mulher também, porque demonstra que é uma mulher que teve relacionamento com seu marido. E a igreja, ela não é considerada como mulher casada. Ela é uma virgem que aguarda o seu noivo. Então, o termo mulher aqui se refere a uma mulher que já teve relacionamento com o marido. E Deus nunca tratou a igreja assim. Agora, Israel, Deus sempre tratou Israel como uma mulher nesse relacionamento entre marido e mulher. Você pode ler o livro do profeta Oséias, onde ali é retratado a idolatria de Israel. Prostituição espiritual na Bíblia se refere à nação idólatra. E no livro do profeta Oséias retrata Oséias sendo Deus como representante, o homem santo, representando Deus, e a mulher que ele pegou no cabaré para ser esposa, como sendo Israel no estado de prostituição, mostrando a paciência de Deus, que sempre buscava a mulher no cabaré. Foi isso que Oséias fazia, né? Lá no livro era isso que ele fazia. Ele pegava a mulher no cabaré, casou com ela, deu um lar para ela, teve filhos com ela, mas ela sempre o abandonava e voltava para a prostituição. Ele ia lá de novo, pegava a mulher, trazia e tinha filhos com ela e ela sempre voltava para a prostituição. Ali estava representando Deus, Oséias, e a mulher, nesse relacionamento, a nação de Israel. Então, só essa figura já mostra isso. Agora eu quero te mostrar textos que mostram Deus tratando Israel como mulher
no sentido de relacionamento entre marido e mulher. Você pode ler depois Isaías 47, do 7 ao 9, Isaías 54, do 5 ao 6, Isaías 66, do 7 ao 8, Jeremias 4, 31, Miqueias 4, do 9 ao 10 e Miqueias 5, versículo 3. Você pode depois pegar essas passagens aqui, congelar e ver na sua Bíblia esse relacionamento entre marido e mulher, Israel sendo mulher e Deus o marido. Ok? Cabe certinho. E eu quero ler para vocês então aqui, só para comprovar, Isaías 54, ó. Porque o teu Criador é o teu marido, se referindo a Israel, né? Deus sendo o marido de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, tá vendo? De espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Então, Deus se apresentando como marido da nação de Israel. Ok? Então essa analogia é perfeita. Observe que aqui não é achismo, eu não estou aqui fazendo malabarismo interpretativo, eu estou utilizando a técnica de rastreamento, comprovando para você que nós precisamos usar a Bíblia para interpretar ela mesma. Que a própria Bíblia está me dizendo, a própria Bíblia está me dizendo que a mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel. Mas eu ainda vou te dar umas provas, tá bom? Já te dei duas, vou dar a terceira aqui para você. Nós vamos agora rastrear a expressão dores de parto. A expressão dores de parto, ok? Ou a ideia equivalente a dores de parto. Se você colocar dores de parto ou uma ideia equivalente a dores de parto, você vai se esbarrar nessa expressão aqui falada por Jesus, princípio das dores. Lembra? Quando ele falou sobre o princípio das dores em Mateus 24, no seu discurso no Monte das Oliveiras, de onde Jesus tirou essa ideia equivalente aqui a princípio das dores ou a dores de parto. Então, de onde ele tirou essa expressão? Para responder essa pergunta, só mesmo quem conhece as profecias. Se não conhecer as profecias, não vai saber por que Jesus disse isso. Por que ele falou sobre o princípio das dores e por que João está me mostrando uma mulher grávida sentindo dores de parto em Apocalipse 12. Não vai nunca saber disso. Agora, quem conhece as profecias, imediatamente vai saber do porquê dessa expressão, dessa mulher sentindo dores de parto, essa figura que aparece em Apocalipse 12. Sabe por quê? Tudo isso foi tirado de algumas profecias que os profetas falaram. Se não conhecer, não vai saber. Olha, foi tirado dessa profecia aqui, ó, de Isaías 26, 17. Uma mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores. Tu tá vendo? Assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Nós quem? O contexto aqui é a nação de Israel, ok? Todo o contexto de Isaías 26 é a nação de Israel. Não vou ler todo para a gente não gastar muito tempo, mas se você ler direitinho, você vai perceber que está se referindo à nação de Israel. Aqui ele fala que a nação vai sentir dores de parto, falando, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum. Foi vento por quê? Porque não é dores de parto no sentido literal, é dores de parto no sentido figurativo, se referindo a sofrimento. E o que Israel vai estar dando à luz, eu já vou te dizer já, tá bom? Agora não, vou amadurecer mais a ideia da expressão dores de parto e vou te dizer por que essa expressão dores de parto. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores no mundo, ou seja, não é uma dor de parto literal, mas é uma dor de parto simbólica, mostrando que a nação de Israel, por um certo período, irá passar por sofrimento. E esse período é do 6 ao 18 do Apocalipse, que é o período da tribulação. Israel precisa passar pela tribulação porque os profetas disseram isso. Eles falaram isso. Aqui, Isaías mostra que a nação vai sentir dores de parto. Um outro profeta que também falou que a nação ia passar por dores de parto é Jeremias. Jeremias 30. Ele diz, assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, cada homem com as mãos na cintura,
como a que está dando à luz. E por que se tornam pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, se referindo ao período da tribulação. Jesus também disse que não haveria outro dia semelhante, outro tempo semelhante, senão esse período da tribulação, que seria terrível para a nação de Israel. E ele continua, é tempo de angústia para Jacó. Jacó é Israel, tá certo? É tempo de angústia para quem? Para Jacó, que é Israel, que vai sentir dores de parto no período da tribulação. Ele, porém, será livre dela, ou seja, vai haver também uma certa proteção, porque Deus vai querer preservar a nação, ela não será toda destruída, mas a nação irá passar pela tribulação, e é como uma mulher sentindo dores de parto. E por que então, amados, essa figura da mulher sentindo dores de parto? Por que essa figura? Porque quando Jesus veio oferecer o reino para os judeus na sua primeira vinda, eles disseram não. Eles falaram assim, nós não queremos que você reine sobre nós. Mas agora, na segunda vinda de Cristo, eles não vão ter escolha. Por quê? Porque a nação de Israel estará passando pelos horrores da tribulação para quebrar o coração endurecido deles, porque vimos até aqui que a nação de Israel se encontra com o coração endurecido, e a tribulação vai servir para amolecer o coração deles. Eles estarão como uma mulher sentindo dores de parto, ou seja, completamente sem controle. Há de convir comigo que a figura da mulher sentindo dores de parto é perfeita. É perfeita por quê? Porque a mulher, quando está grávida, sentindo dores de parto, e ela precisa dar à luz, se ela não der à luz, ela morre. E a nação de Israel estará dando à luz ao reino do Messias, o reino que precisa nascer, o reino que foi prometido aos pais no Antigo Testamento, a Isaac, a Jacó, a Abraão. É abundante a quantidade de profecias do Antigo Testamento, mostrando Jesus reinando a partir de Jerusalém. É abundante isso. Jesus não pôde reinar porque eles rejeitaram. É necessário que a nação reconheça que Jesus é o Senhor. Então, na primeira vinda de Cristo, Israel teve escolha. Eles disseram assim, nós não queremos que você reine sobre nós. Na segunda vinda, eles não têm escolha. Como uma mulher, quando está dando à luz, ela não tem escolha. Quem está mandando é a criança. Entende? A criança precisa nascer. A mulher não tem domínio sobre o seu corpo. A criança precisa nascer. Ok? Se não nascer, morre. Então, da mesma forma, se o reino não nascer, a nação de Israel se acaba, é dizimada. Por isso que Jesus falou, se aqueles dias não fossem abreviados, ou seja, em 7 anos, ninguém se salvaria. Então vai haver a intervenção divina no final da tribulação, porque a nação de Israel se converte no final da tribulação. E o que ela está dando à luz é o reino de Deus. É necessário que ela aceite para que o reino se manifeste. Cristo, na sua segunda vinda, quando ele vier, um pouco antes, eles vão implorar para que Cristo venha. Eles vão reconhecer que mataram o Messias. Depois você pode ler Zacarias 14, que mostra esse momento, o cerco a Jerusalém, o anticristo apertando os judeus, e eles sentindo essas dores de parto, são os sofrimentos da nação, dando a luz ao reino do Messias. Observe que o profeta Isaías falou nesse momento das dores de parto, Jeremias também. Jesus falou sobre o princípio das dores, se referindo ao início da tribulação. É um sofrimento para a nação de Israel que já foi profetizado. Então a expressão dores de parto eu não inventei, está na Bíblia. A mulher sentindo dores de parto em Apocalipse 12, segundo aquilo que os profetas disseram, e uma correta interpretação dos textos bíblicos, aponta para a nação de Israel, sem sombra de dúvida, por tudo que vimos até aqui. Então por isso que a mulher sente dores, porque está dando a luz ao reino. A prova disso, que se eu não me engano, o versículo 4 aqui do capítulo 12, fala que ela está dando a luz a um filho varão que há de reger todas as nações, mostrando que o que ela está dando à luz é o próprio reino do Messias. Então, a mulher de Apocalipse 12 é a nação de Israel, sentindo contrações, dores de parto, segundo tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento falaram. Observe que eu usei a chave dos 3 povos de representação bíblica para interpretar essa figura, e utilizei também uma técnica de rastreamento, onde nós rastreamos as expressões, as palavras que estavam no texto, para determinar quem é a mulher de Apocalipse 12. Também fizemos um rastreamento profético,
para sabermos exatamente quais profetas do Antigo Testamento falaram em dores de parto, e descobrimos que a expressão dores de parto se refere à nação de Israel. O profeta Isaías e o profeta Jeremias falaram isso no passado. Então utilizei aqui rapidamente algumas técnicas para te mostrar que as chaves interpretativas, as técnicas de rastreamento do método judaico, elas funcionam perfeitamente para a interpretação do livro do Apocalipse, ok? Então assim, eu termino aqui a minha aula prática. Eu espero que você tome a melhor decisão, adquirir o curso Apocalipse no método judaico ou o curso avançado de escatologia. Qualquer um dos dois que você escolher, com certeza vai ser bênção para a sua vida. Nós temos aí várias formas de pagamento. As inscrições já estão abertas a partir de agora. Você já pode fazer a sua compra. Lembrando você que quem comprar até segunda-feira, agora próxima, tem desconto, ok? Quem não comprar vai pagar o preço dele aí com um certo desconto, mas não com esse desconto que nós estamos dando agora, tá bom? Foi muito bom esse tempo aqui com vocês, que você possa tomar a melhor decisão. Andem no Espírito, vivam em amor. Um forte abraço. Shalom.